Vamos então, dando boas-vindas também para os nossos companheiros que estão acompanhando na internet, né? Estão na nossa sala virtual. Um grande abraço a todos e também a vocês, né, que estão aqui chegando conosco. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 17. Capítulo 17, Serviço de Passes. Tá? Nós vamos continuar então com esse estudo aí. Terminando praticamente o capítulo 17 e começando, se tudo der certo, no capítulo 18. Tá? Então vamos ver o que eles vão nos trazer hoje. Né? Eles estavam conversando, o Aulus, né, junto com o Hilário e o André Luiz, estavam desenvolvendo justamente essa questão. A Clara e o Henrique estavam aplicando passes na câmara de passe. E eles estavam conversando, observando e tirando algumas conclusões. Tá? Analisada a questão nestes termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, com auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. Então, olha, analisando a questão nos termos assim da boa vontade das pessoas, da boa disposição, né, da busca de melhorar-se, de servir, né, qualquer pessoa, todas as pessoas dignas e fervorosas, né, vou baixar as pessoas dignas e fervorosas, com auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores. Né? Por quê? Porque quem vai aplicar passe tem o potencial magnético. Os espíritos também se aperfeiçoam no seu potencial magnético, nessas forças magnéticas, né, que dão a vitalidade, que permitem que nós espíritos possamos animalizar a matéria. Tá? Então nós temos magnetizadores também no plano espiritual. Pessoas capazes de lidarem com esse fluido elétrico animalizado. Né? Só que no plano espiritual nós temos energias não propriamente orgânicas como nós temos aqui, né? Nós temos energias mais sutis. Então nós podemos ser utilizados por esses espíritos que conhecem bastante, né? Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim num gabinete de cura, em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem, sem a presunção de doá-los de si mesmo. Né? Então, primeira coisa, não estamos diante do hipnotismo espetacular. Porque na hipnose você tem também a participação magnética, você tem a voz indutora, né, sugestionando e tal. Você tem até uma questão postural que faz parte desse processo magnético também. Tanto do hipnotista, né? Tanto de quem aplica a hipnose, quanto quem é o sujeito da hipnose. Né? Mas tem a energia também, que o magnetizador utiliza. A energia, seja do olhar, da palavra, que a palavra leva, seja através das mãos, o magnetizador, ele utiliza para provocar o transe hipnótico. Tá? Tem muitos que praticam a hipnose e nem percebem a questão da energia propriamente. Então eles acham que é apenas a questão verbal ou a questão postural que acaba sendo utilizada, né? Mas também tem a questão magnética, a questão energética. Né? Então a gente não está na frente de um show de hipnotismo. Né? Tem pessoas que vão tomar passe. Só o contato magnético com o passista, muitas vezes a pessoa entra em transe. Na verdade, todos nós entramos num estado alterado de consciência. A gente entra em alfa. Mas aqui também vocês entram em alfa. Tem uns que já estão em alfa. Estou brincando, mas na verdade a gente sai da vigília, a gente sai da consciência de vigília e começa a entrar numa certa sonolência e tal, já começa a entrar em alfa, tá? Que é em torno de 7 a 8 ciclos por segundo. Normalmente a gente está lá 12, 13 ciclos por segundo, a gente vai para 7, 8 ciclos por segundo, né?
Então, às vezes, tem contato com essas energias, a pessoa já entra em transe. Às vezes até incorpora, né? E aí as pessoas ficam preocupadas. Não pode incorporar na cama de passe e tal. Gente, mas não tem problema nenhum. Você quer um lugar melhor para incorporar do que a casa espírita? Não é? Não é muito melhor incorporar na casa espírita do que incorporar fora? A questão é, eu tenho que aprender a lidar com as minhas forças mediúnicas. Às vezes até a pessoa vai tomar passe e incorpora, não tem problema. Quando a pessoa consegue se controlar, começa a respirar, abre os olhos, tal, melhora, tal, passou, ótimo. Quando não consegue fazer isso, conversa, 1 minutinho com o espírito ali, ajuda, socorre, pronto, acabou. A pessoa já volta à normalidade, o espírito já é socorrido, né? Então não precisa de nenhum alarde, assim, né? Fala, Cláudio. O nosso cérebro, ele, em hertz, vamos dizer assim. Oi? Não, o eletroencefalograma, ele vai verificar justamente as oscilações elétricas do cérebro, né? E a nossa ciclagem, você vê... Não, aí no caso nós estamos falando de uma questão física mesmo, né? É lógico que vai decorrer daí uma relação do espírito com o organismo, também importante, tá? Porque quando diminui esses ciclos por segundo, em hertz, né? Quantos ciclos por segundo, né? O nosso cérebro funciona normalmente em 13 ciclos por segundo, no estado de vigília. Isso, né? Os aparelhos registram e tal. As oscilações aparecem no elétron. Quando você começa a relaxar, o cérebro começa a diminuir a atividade. Então essa ciclagem começa a diminuir. Quando o corpo relaxa, quando a estimulação externa diminui, favorece o desligamento do espírito com relação ao corpo. Nós temos aí um processo de emancipação do espírito facilitado. Tá? Qualquer processo de oração, meditação, relaxamento, na reunião mediúnica, né, durante o passe, todos esses momentos proporcionam um certo desligamento do espírito com relação ao corpo. Tá? E por isso que muitas vezes é mais fácil dos espíritos nos ajudarem, porque nós nos desligando de certo modo do corpo físico, eles agem no nosso perispírito, às vezes até fazendo verdadeiras cirurgias durante a hora do passe. Por isso que eu estava falando outro dia aqui, o passe bem conduzido, bem preparado por parte dos passistas, pode se transformar em verdadeiras reuniões de cura. O potencial de cura de cada passista, junto com a energia da cura que os espíritos trazem, se transforma num grande trabalho de renovação, às vezes física e espiritual. Tá? Não sei se eu respondi a sua questão. Sim, isso, mas é isso mesmo, essa frequência elétrica. Tá? O que eu estou querendo dizer, Cláudio, é que essa parte fisiológica ela não está desvinculada da questão espiritual. Você mexe com o corpo, você mexe com a mente e você altera o corpo. O corpo se altera, também o espírito tem possibilidades diferentes. Tá? Eu estou falando de uma parte fisiológica que pode ser medida, por exemplo, por esses ciclos por segundo aí, tá? Esses estados de consciência, níveis de consciência, isso é conhecido já da ciência, né? Dos estudantes do sono, né? Então é algo conhecido, né? Então não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim num gabinete de cura em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem, sem a presunção de doá-los de si mesmos, né? Quer dizer, não é nosso o fluido, né? A maior energia, a maior condição de cura não é nossa. Nós fazemos muito quando canalizamos essa força, né? É importante não esquecer dessa verdade para deixarmos bem claro que onde surge a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato, né? Seria humildade e amor, né? Então a técnica ela fica em segundo plano, tá? Conhecimento profundo fica em segundo plano. Em primeiro lugar, humildade e amor. Conseguida essa condição, é logicamente que o conhecimento vem auxiliar, né? A técnica vem auxiliar,
mas em primeiro lugar humildade e amor. Né? O serviço prosseguia. Os doentes entravam 2 a 2, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique. Ainda é aquele trabalho da Ambrosina, do Gabriel, que ela está, né? Como a gente viu, provavelmente aí seja o Chico Xavier e o Emmanuel, né? O Gabriel, o mentor dos trabalhos, e a Ambrosina, o Chico Xavier, que eles usaram um pseudônimo. Tá? Então, nesse mesmo trabalho, estavam fazendo serviço de passe, ao mesmo tempo que os palestrantes falavam com a plateia. Tá? Obsidiados ganhavam ingresso no recinto, acompanhados de frios verdugos. No entanto, com o toque dos médiuns sobre a região cortical, depressa se desligavam. É aquilo que eu falava na semana passada. Vocês lembram? Então os médiuns ali entravam obsidiados, acompanhados de frios verdugos, né, que às vezes a gente nem detecta, a gente nem percebe. A gente percebe os efeitos deles na nossa vida. A gente percebe a inquietude, a ansiedade, a tristeza, o desânimo. A gente percebe esses efeitos. Muitas vezes não percebe propriamente a presença deles. A gente só sente os efeitos. Efeitos esses que a gente costuma atribuir a nós mesmos. E é o que eles querem também, viu? Esse tipo de espírito quer que nós achemos que somos nós mesmos. Inclusive colocam pensamentos assim, o pessoal acha que tudo é espírito, tudo é espírito. E esse pensamento, ele contribui para a manutenção da obsessão. Porque na medida em que eu não acredito nisso, acho que é meu mesmo, e eu não uso os recursos para me libertar de uma sujeição que eu estou em curso aí com esse espírito obsessor, eu mantenho a obsessão. Isso facilita o trabalho do obsessor. Quando eu começo a vir aqui escutar da possibilidade de obsessão, eu falo, mas será que eu estou? O espírito Sheila fala assim, olha, toda vez que você está entrando na frequência da tristeza, da reclamação, da raiva, você está entrando na frequência da obsessão. Você está entrando na frequência da obsessão. Então, se nós percebemos isso, fica mais fácil tratar. Porque nós temos humildade de buscar a terapêutica. O que eu preciso então para sair da obsessão? Prece, passe, leitura, caridade, né? Preciso ter uma constância no bem, né? Uma constância aos trabalhos de ajuda, aí facilita. Gente, é fácil sair da obsessão. Não é difícil. Os espíritos falam, olha, é um processo difícil e laborioso. Por quê? Eles estão certos. Né? Eles estão certos. Difícil e laborioso. Por quê? Porque aquilo que era fácil a princípio se torna difícil. Por nós. Aquilo que a princípio era fácil, era só fazer determinadas coisas que você rapidamente sai. Fica difícil pelos conceitos que a gente mantém dentro da gente. Pelas resistências que a gente mantém, aí fica difícil. Então aquilo que é fácil, a gente vê, nossa, a pessoa está perto de melhorar, está perto de se desenvolver, está perto de se libertar, mas não consegue, por falta de constância, por falta de disciplina, por falta de entendimento, por falta de boa vontade, né? Às vezes, né? Então, continuando aqui, né? Eles tocavam a região cortical, os médiuns, né, tocavam os doentes que entravam na câmara de passe e os obsessores se desligavam. Né? Provavelmente havia uma interferência no circuito que se forma entre obsediado e obsessor. Quando o médium toca, é como se fosse um choque que altera aquele circuito, provoca uma interrupção. Então o espírito é deslocado. Entendeu? Do campo vibratório do paciente. Tá? É interessante isso, né? É uma coisa que a gente não costuma usar muito, essa questão do toque, assim. Até a gente, nas casas espíritas, a gente orienta a não tocar no paciente, não tocar, né? Mas eu acho que pode tocar, sim. Toquinho de leve na região do coronário ali, né? Do córtex. Pelo jeito aqui, né? É importante, né?
Você tinha aplicado o passe em 2/5 seguidas. Uma mesma pessoa, tá? Um senhor. Uma terceira quinta, você estava chegando na casa espírita e a pessoa também, tá? Uhum. E a pessoa falou que nada é por acaso, a pessoa falou para você que nada é por acaso, porque 2 vezes você tinha aplicado o passe nela. Tá. É. Tá. Então, tomara, né? Deve ele ter falado isso, né? Deve ter sentido o benefício, né? Que você forneceu, né? Intermediando os espíritos. É, tá certo. A gente não deve ficar propriamente preocupado com os resultados, né? Nesse sentido, mas nos prepararmos para que os resultados sejam bons, né? Mas é bom quando a gente tem um feedback assim, né? Então vamos lá. André reparou que alguns enfermos não logravam a mais leve melhoria. Alguns que entravam, tomavam passe, não conseguiam a mais leve melhoria, não melhoravam. As irradiações magnéticas não lhes penetravam o veículo orgânico. Qual seria o motivo? Falta-lhe o estado de confiança, informou Aulus. A fé é, nesses casos, indispensável. Olha que interessante, né? Então, assim, o benefício vai ser recolhido na proporção em que eu também desenvolvo a minha fé. Se eu tenho uma fé muito pouco desenvolvida, eu duvido, né? Eu entro muito negativo, assim, para tomar o passe, muito descrente e tal, eu vou ter menos benefício. Provavelmente serei beneficiado de alguma forma, né? Acho que de todo não é perdido, mas eu poderia me beneficiar mais, tá? A gente percebe quando a gente vai aplicar passe em alguém pela primeira vez, eu já senti isso várias vezes. É como se a gente estivesse aplicando em algo impermeável. É como se aquilo escorregasse, é como se fosse uma estrutura mais rígida, assim, que você tenta, parece que você sente que não está havendo aquela penetração dos fluidos, né? Parece que não está havendo realmente um circuito que está se formando pela mente emissora, pela mente receptora. A gente sente isso, né? Mas o interessante é que também nas outras vezes que a gente vai aplicar, geralmente a gente já sente a diferença. Pelo menos eu percebo, né? Em outras semanas, vou aplicar na mesma pessoa, eu sinto a diferença. Parece que os fluidos já estão conseguindo adentrar, né? Então é interessante, a gente ouve outras pessoas falarem isso também, né? Muitas vezes a pessoa chega aqui meio descrente mesmo, aí começa a ouvir, começa a conhecer as pessoas, vai se abrindo mais e se torna mais receptiva mesmo, né? Em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Tá? Tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. Tá? Né? Nas câmeras que vocês têm lá, precisa da chapa lá. Não tem? Vocês não colocam a chapa lá? Hoje em dia, né, com as câmeras aí digitais, né? O negócio de chapa já era, né? Mas aqui, né, 1950 e poucos aqui, né? Então, não tinha ainda essas câmeras digitais, né? Mas para foto, de alguma forma, você precisa de algo que registre, que impressione ali, que a imagem consiga fixar a luz. Não é? Sem luz fica difícil tirar foto, né? Por quê? Porque a captação da luz, a fixação da luz em frequências diferentes, né? Para que tenhamos as cores, porque cores são frequências, né? Então, precisamos da receptividade. A abertura mental, né, pessoal é a chapa que impressiona, né, que se deixa fixar de luz. Tá? Então,
No terreno das vantagens espirituais, elucidou o assistente, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé, né? Num processo elétrico, né? É preciso que nós demonstremos essa receptividade, e ela é dada pela fé. É a fé que faz com que o passista emita o seu pensamento, que também vai depender muito da fé que ele tenha, a constância, a capacidade de concentração que ele tenha. Tá? Tudo é exercício, né? Então ele vai também se ligar ao alto quanto mais fé ele possua. Tá? E aí vai se ligar à pessoa quanto mais fé também ela tenha. Então aí você tem uma junção, né, que acaba fechando esse circuito de forças. Tá? A energia que vem do alto, que passa pelos espíritos amigos, que passa pelo passista e que chega até o ponto final, que é o paciente. Tá? Oi. Vontade. Poderosa alavanca. A vontade é fundamental. Diz o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que se nós fôssemos entender, por exemplo, os potenciais humanos como uma hierarquia numa empresa, vamos pensar assim, ele fala assim, olha, a vontade seria o chefão lá. E embaixo, discernimento, memória, atenção, criatividade, tal. Olha que interessante, né? A vontade seria a locomotiva. E todo o resto seria os vagões que a locomotiva puxa, né? Quando nós não estamos... quando o André Luiz pergunta, mas será que a pessoa vai conseguir mudar? Aí os espíritos falam assim, olha, André, conseguir não é bem o termo, é quiser. Será que ela não vai querer mudar? Né? Então não vai mudar se não quiser. Entendeu? Sim, isso, exatamente. Exatamente, o nosso querer, a nossa vontade, exatamente. Né? E tem a ver com o nosso desejo. Né? Nosso desejo tem a ver com o self, com o eu profundo, com o eu divino. Tá? Conectarmos-nos com o nosso desejo é conectarmos com o que existe de Deus em nós. Isso acaba mobilizando a nossa vontade de buscar as coisas. Entendeu? O nosso querer. Então está tudo ligado aí. Tá? Sempre quando a gente começa a se desconectar do nosso desejo, a gente começa a se desconectar do eu divino, da nossa essência. Começa a perder o sentido existencial, começa a perder a alegria de viver, motivação. Muito do nosso trabalho de recuperarmos a saúde é nos reidentificarmos com a nossa essência. É lembrarmos quem somos e o que desejamos, né, profundamente. Tá? Só que o nosso desejo, a gente tem que ir alinhando ele com a saúde. Muitas vezes a gente deseja coisas que são ruins. Então a gente tem que alinhar para que o nosso desejo realmente a gente queira o que é bom para a gente, né? Jesus falava, eu e o Pai somos um. Não querendo dizer que eles são a mesma pessoa, mas que ele está integrado no Pai e o Pai está integrado nele. O que ele deseja, o que ele busca é a vontade divina. Então nós temos que ir alinhando para que a nossa vontade seja uma vontade superior, né? Querer é poder, né? Exatamente. De aumento de ganho, né? De potencial, de expressão de luz, né? É isso mesmo. Então, continuando, ele referia-se à fé não como crença cega, mas como atitude de segurança íntima, reverente e submissa diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo. A fé não no sentido religioso apenas, né, um ato religioso, mas como um ato, né, como atitude de segurança íntima, como ele diz aqui. Aquele que acredita e sabe por que acredita.
aquele que vai compreendendo as leis divinas e se integrando nas leis divinas, né? Se harmonizando com as leis cósmicas, com as leis divinas perfeitas e sábias, né? Reverente e submissa. Ah, Alexandre, não gostei muito desse submissa, não, porque nós estamos num mundo moderno e tal, né? Daqui a gente tem que sair dos excessos, né? A gente falou em submissão, a gente já, eita, esse negócio da ditadura, né? Mas não tem a ver com isso, pessoal. Até a gente vê num dos livros do André Luiz, ele fala assim: verdadeiramente livre é só aquele que aprendeu a obedecer. Verdadeiramente livre é só aquele que aprendeu a obedecer. Por quê? Porque nós somos muito rebeldes ainda. A gente é muito rebelde. A gente é rebelde materialmente falando, a gente é rebelde familiarmente falando, a gente é rebelde perante as leis divinas. Nós somos, ainda faz parte da nossa atitude a rebeldia. E aí, aprender a obedecer à lei divina, a lei do equilíbrio, né? Se nós não aprendemos a sermos submissos às leis divinas, nós vamos fazer tudo o que nós queremos, mas vamos estar querendo errado, vamos estar fazendo errado, né? Paulo de Tarso falava assim: entre cadeias, mas livre. Porque ele ficou preso algumas vezes, né? Estimulado ali pelos judeus, perseguindo ele. Os romanos acabavam prendendo ele, mesmo sem ter muito motivo, mas acabavam prendendo. E ele escrevia as cartas às igrejas que ele ia fundando, ele ia se comunicando através de cartas, né? E ele estava preso e escreveu assim: em cadeias, mais livre. Olha que interessante, né? Porque às vezes a gente quer uma liberdade em todos os sentidos, mas está preso ao erro, né? Eu quero ser livre, não, mas está preso ao erro, porque não está lidando bem com a liberdade, não está exercendo da melhor forma, né? E muitas vezes a gente acha que está submetido a uma situação de prisão, vamos dizer assim, seja num relacionamento, seja numa instituição, seja no que for, num trabalho. Você acha que você está submetido, não quero, tal. Mas muitas vezes são regras, são processos de crescimento, de nós nos disciplinarmos. É como os Espíritos falam, um carro sem freio na descida, você já pensou o que acontece, né? É a disciplina, usa o freio motor, né? Mas não falha o freio motor, né? Mas assim, a disciplina, né? Os Espíritos falam da disciplina que a gente tem que cultivar. Porque senão a gente age como um carro sem freio, né? Ninguém pode prever o resultado, né? As paixões, né? A gente vê no livro dos Espíritos sobre as paixões. Os Espíritos falam assim: a paixão não é necessariamente ruim, mas a paixão é como um corcel. Não é aqueles corcel 2 que tinha, né? É como um corcel. O corcel é daquele cavalo bonitão, tá? Tá correndo lá pelos campos lá. Você tem que ter as rédeas sobre esse corcel, né? Esquece o corcel, carro lá, tá? Tô falando do cavalo. Porque senão ele pode nos derrubar, pode nos levar para lugares também perigosos, né? Então, assim, a importância da disciplina na nossa vida, né? Então, vamos lá. Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparadas a espessas camadas de gelo sobre o templo da alma, né? Então, sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam a nosso favor. Um manancial de luz o tempo todo fluindo para nós. Mas se a gente não entender e não venerarmos a vida, não lidarmos a vida com veneração, não vai haver sintonia, né? Por isso que o Pai Nosso, por exemplo, é um exemplo disso. Vê que o Pai Nosso ele tem 3 etapas. Vocês perceberam? A primeira é de como é que a gente fala?
A gente fala que a prece ela pode ser de 3 formas lá, né? Louvor, pedir e agradecer, né? A primeira etapa do Pai Nosso é louvor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, louvor, né? Depois a gente abre a lista de pedidos lá e sai de baixo, né? Pão nosso, né? Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e tal, né? Mas no começo é o louvor, porque o louvor faz com que nós nos sintamos na real condição de inferioridade perante Deus. Então coloca, ó, você, né, é o ser todo-poderoso. Eu sou o ser ainda limitado. Você é o absoluto, eu sou o relativo. Você é o todo, eu sou ínfima expressão da parte, né? Então aí a gente começa a estabelecer a sintonia, né? Porque é preciso humildade para a gente fazer essa oração, né? Para orar é um ato de humildade, né? Então, porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas de gelo. A ironia, o escárnio, o deboche, né? Que hoje é tão comum, vamos dizer assim, nos meios de comunicação, né? Com as coisas mais santas, transformar, né, em motivos assim, de ironia, né? Então a gente vê que, na verdade, é uma crosta. Por que a gente faz isso? É para não sentir. Quando eu vejo alguém sofrendo, pega as videocacetadas, a pessoa tá lá, caiu, quebrou tudo, se esborrachou lá, a gente está dando risada. Não é para não sentirmos, é para não nos condoermos. É um desvio que a gente faz que acaba criando uma crosta de insensibilidade. Como é gostoso, né, a gente pegar um filme bonito, um filme sensível, por exemplo, e você se comover. Como é gostoso, né? A gente se comover diante de um filme, até as lágrimas, aquilo nos toca, né, o sentimento, as emoções. Mas diante do mesmo filme eu posso começar a achar graça, começar a tirar sarro, começar... Não é? Às vezes 2 pessoas compartilhando da mesma tela, do mesmo... lidam de formas totalmente diferentes, né? Uma está se permitindo sentir e a outra está desviando para a dureza de coração. Por isso é que a gente vê absurdos hoje sendo cometidos, né, na sociedade, hein? Pura falta de piedade. Porque a piedade, ela precisa de nós sentirmos as coisas, não é? Se nós não nos permitimos sentir, nos condoer, nós não nos tomamos de piedade. E hoje uma das coisas que mais necessita é piedade. Exercitar a piedade, né? Senão nós vamos ficando muito impiedosos, né? Com todos, né? Homossexuais, com, né, a pessoa que tem uma vida miserável, uma vida difícil. Então tudo se transforma em motivo de, né, de deboche, né? Fala, Inês. Aham. É normal, né? Uhum. Certo. Uhum. Certo. A gente não pode achar tudo normal, né? É natural que ocorram as coisas que ocorrem, é natural que ocorra. É normal no sentido de ser, da gente se acostumar com isso e aceitar isso, né? Sem a vontade de mudar, de melhorar, não pode ser, né? A gente não pode se acostumar nesse ponto, né? Se acomodar, né? Então vamos lá. A convite de Aulus, André Luiz aproximou-se de idosa matrona, uma senhora de idade, né, que aguardava a sua vez no serviço dos passes. Ela ia tomar passe também. Os espíritos se aproximaram dela. A senhora sustentava-se dificilmente em pé. Com o ventre volumoso e o semblante dolorido, seu fígado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. Então, o quadro dela, o André Luiz mostrando qual que era o quadro dela. O fígado dilatado, insuficiência cardíaca, o estado dela de debilidade, né? Estava inchada, né?
As células hepáticas pareciam vasta colmeia, trabalhando sob enorme perturbação. Você vê que a visão de raio-x, né, do André Luiz, né, ele fala, a gente acha normal aqui, mas ele estava vendo as células já do fígado, né, já estava olhando assim e vendo as células trabalhando e estava perturbada ali, as células estavam trabalhando de forma perturbada, né. A vesícula congestionada levou a inspecionar o intestino. Quer dizer, estava com problema na vesícula biliar, né? A vesícula não estava funcionando bem. E aí ele foi investigar o intestino da pessoa. O André Luiz era médico, então ele ia averiguando as coisas, né? A bile comprimida atingia os vasos e assaltava o sangue. A vesícula biliar produz bile e em determinados momentos há um derramamento de bile no sangue, né? A icterícia mostrava-se insofismável. Eu já fiquei assim uma vez, quando eu tive hepatite. Eu ficava amarelão, né? Os olhos amarelos, fica o corpo inteiro amarelo, né? Dá-lhe chá de picão e... O que mais é? Caro, né? Eu fui na doutora Maria de Lourdes na época aqui, ela que me tratou na base do caro, sabe aquele caro, glucose de milho lá? Era uma colherada de caro e chá de picão em cima. E 40 dias de repouso, né? Porque o fígado ele fica como se fosse uma gelatina propensa a sofrer de lacerações e tal, né? Então você tem que fazer repouso para não correr risco, né? A gente não sente nada praticamente, né? Dependendo da hepatite, eu não senti nada. Mas a gente fica amarelão, né? É bem interessante. E aqui no caso ela estava assim, ela estava com icterícia, né? Com essa amarela, com esse derramamento de bile no sangue, né? Conrado confirmou, sim, é uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera. Olha aí, né? Nasceu de terrível acesso de cólera. Cólera não é a doença cólera, o cólera, né? É a cólera, a raiva, né? Em que a nossa amiga se envolveu no reduto doméstico. Uma briga, discussão, né? Rendendo-se desarvorada, a irritação adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. Vê que coisa, né? Então, as discussões, a gente não troca só palavras, a gente troca energias também. E a gente acaba mantendo no nosso corpo, no nosso perispírito, nuvens de energias negativas localizadas em determinadas partes do corpo, às vezes coração, estômago, cabeça, né? Que acaba gerando complicações, acabam se somatizando em forma de alterações fisiológicas, né? Perfeitamente identificáveis, algumas pelos médicos, tá? Como no caso aqui, né? Ela adquiriu essa hepatite aí, né? Aí tem só uma nota aqui, teria esse estado mórbido que se caracteriza pelo aumento de bilirrubina no sangue, com deposição consecutiva desse pigmento nos vários tecidos, particularmente na pele, nas mucosas, onde a cor é amarelada, apresentada pelo paciente, tá? Aí continuando. Conrado, impondo a destra, a mão direita, sobre a fronte da médium, né? Da médium, da Clara, que está ali para aplicar o passe nela, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou-a a movimentar as mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado do enfermo. Olha a intuição, a inspiração, né, do médium, recebendo essa sugestão do espírito amigo, técnico do passe, né? Então ela recebeu essa intuição para movimentar as mãos desde a cabeça até o fígado enfermo, né? A gente deve evitar a movimentação espalhafatosa, né? A gente tem uma amiga que fala assim, que um certo médium que ela conhece parece que está dançando forró quando aplica passe. Parece que está dançando forró quando aplica passe, né? Então a gente deve evitar a gesticulação espalhafatosa, né?
muito chamativa, muito cheia de trejeitos. Nós devemos evitar isso. Mas um médium, quando receba um pensamento, quando tem uma intuição de aplicar mais na região do coração, né? Então, deve seguir essa intuição. Né? É lógico que, em essência, são os espíritos que estão direcionando os fluidos. Mas, às vezes, mais rapidamente, nós conseguimos servir a eles, como no caso aqui, servindo a certas intuições que a gente recebe. Tá? Então, não tem problema também. Que negócio, não, na casa espírita só pode levantar a mão e ficar em oração e em posição de mãos? Não necessariamente. Eu, por exemplo, quando eu vou aplicar, eu me sinto muito melhor e sinto muito mais eficaz no sentido de perceber as energias quando eu uso um movimento ritmado. Quando eu uso esse movimento, né, longitudinal, né, eu sinto em mim mesmo um maior fluxo de energia, mais do que quando eu só imponho as mãos e fico parado. A respiração junto com esse fluxo, junto com o meu pensamento, né, eu percebo com mais intensidade o fluxo energético. Tá? Agora, cada um sente de uma forma diferente. Tá? O que não, a gente precisa excluir situações. Tá? O córtex encefálico revestiu-se de substância luminosa, que descendo em fios muito tênues, alcançou o campo visceral. Tá? Então, o córtex é a região que reveste, né? Exteriormente aqui o cérebro, revestiu-se de substância luminosa. Então, ganhou um potencial diferente de luz vindo do médium passista. Né? Descendo em fios muito tênues. Né? Fios muito tênues, alcançou o campo visceral. Então, essa energia, eles falam que vai passando pela fronte, né? Vai descendo, atingindo o coração, tal. Vai descendo nas vísceras essa energia, né? A senhora mostrou imediato alívio e retirou-se satisfeita, prometendo voltar ao tratamento. Né? Quer dizer, alcançou o benefício que desejava, né? Os espíritos falam dos casos de 10ª vez também, né? É o caso que a pessoa recebe 10 vezes consecutivas o benefício total, pleno. Né? Então os espíritos ajudam de todas as formas possíveis ali. Mas aí, passou de 10 vezes, eles deixam a pessoa, se a pessoa 10 vezes consecutivas, ela se mostra do mesmo jeito. Entra semana, sai semana, ela está do mesmo jeitinho lá. Né? Aí os espíritos reduzem o benefício, dão um benefício básico para ela, e deixa ela uns meses lá sofrendo as consequências do comportamento dela. Por quê? Porque eles falam assim, olha, nós estamos aqui para beneficiar, não é para manter comportamentos equivocados. Porque você beneficia, a pessoa melhora e continua errando do mesmo jeito. Você beneficia, ela melhora e continua errando. Ela, na semana que vem ela volta do mesmo jeito. Aí que a gente vê que a cura real não é o alívio dos sintomas. A cura real é a mudança do comportamento. Essa é a verdadeira cura, né? Você ia falar, Cláudio? Tá relacionado isso com o merecimento. E o merecimento tem relação direta com o nível de esforço que a gente empreende para mudar. Entendeu? Então, vai diminuindo o nosso merecimento. Por quê? Porque nós não estamos empreendendo a força necessária para a mudança. A gente está acomodado. E aí a gente passa a recolher os benefícios do passe na casa espírita, nos trabalhos, mas se acomoda aos benefícios e para de fazer o esforço de mudança. Aí os espíritos, eles não querem ser coniventes com a atitude acomodatícia. Eles não querem ser coniventes. Então eles retiram o benefício integral e deixam a pessoa sentir na pele o resultado dos atos dela. Para ver se ela se move a mudar de atitude perante ela mesma, perante a vida, perante os outros. Né? Se ela não muda, ela vai continuar sofrendo os resultados negativos. Tá? Isso não é abandono, isso é um processo pedagógico
que os espíritos usam para conosco, uma tentativa de nos ajudar, tá? Só que aí no caso através da dor, tá? Ela estaria curada? Aulus respondeu, isso é impossível. Né? Ela melhorou. Ela está curada? Isso é impossível. Né? Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. Então isso é impossível, tanto do ponto de vista que é preciso tempo e é preciso a sedimentação da melhora. É preciso que isso se sustente ao longo do tempo, né? E é impossível porque a cura não vem de fora, a cura vem de dentro. A cura é a cura do comportamento. O André Luiz morreu por causa da sífilis, por causa do câncer, por causa da cirurgia, ele faleceu. Aí chegou lá os espíritos falaram, você teve um desgaste dos órgãos, você desenvolveu a doença pelo seu comportamento sexual, os excessos de todo tipo e tal. Você vai melhorar. Você vai ficar melhor do que os melhores dias na Terra que você já viveu. Você vai readquirir a saúde. Mas os germes do mal praticado permanecerão em você. Você vai voltar para a Terra para tentar desfazer essas matrizes do desequilíbrio que você gerou. Isso, em primeiro lugar, é o comportamento. Porque em contato com a matéria, de novo, em contato com as possibilidades da matéria, aí que a gente vê se a gente já alterou o comportamento ou não. Porque se voltar ao mesmo comportamento do passado, as matrizes das desordens, né, a gente voltar a cair nos mesmos erros, vai desenvolver os mesmos problemas. Vai, de novo, desenvolver problemas na área sexual, né, genital, sífilis, né, ou qualquer outra coisa. Tá? Então a cura real é a mudança do comportamento. Se não mudou, nós realmente não nos reabilitamos. Tá? A matéria é a parte final, né? O comportamento, o pensamento, a atitude mental, emocional, hábitos, é o começo. Né? O estágio final é o corpo. Porque aí você tem o perispírito, a desarmonia no perispírito, e você tem a desarmonia no corpo físico. Tá? E explicou, o passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria. Que antes dele encontram-se as linhas de força, aglutinando os princípios subatômicos. E que antes desse princípio surge a vida mental, determinante. Tá? Então, olha, a vida mental, as energias que a mente irradia, formando o corpo espiritual, e o corpo espiritual formando o corpo físico. Então, as energias mentais são determinantes de todo o resto. Tá? O próprio átomo, ele não é indivisível. Nós sabemos que cada vez estão aprofundando mais, saindo no campo da matéria e entrando no campo da energia. Né? E aprofundando na energia, você vai chegar no espírito. Tudo é espírito no santuário da natureza. Olha que interessante, né? Tudo é espírito no santuário da natureza. Tem gente que fala assim, mas tudo é espírito, tudo é espírito. Tudo é espírito. Né? Deus é tudo. E Deus, essencialmente, é espírito. É pensamento puro. Né? Nós estamos mergulhados nesse pensamento divino. Em essência, matéria, energia e espírito são a mesma coisa em estados diferentes. Em estados diferentes. Em momentos diferentes. Uma questão de definições, né? Tem espírito e fala, o que é espírito? Espírito é um feixe de energias inteligentes. O que é espírito? Espírito é um feixe de energias inteligentes, que nós chamamos de espírito. Né? André Luiz fala, a pessoa produz matéria mental. Você percebe como vai havendo intersecções, né? O que é matéria, o que é energia, o que é espírito? Na verdade, é a mesma substância divina em estados diferentes. Né? Em estados diferentes, em momentos diferentes. Né? Então, tudo é espírito no santuário da natureza.
renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma, né? Então o passo é um apoio de fora para dentro, para que a gente faça a renovação de dentro para fora. Jesus, quando curava, Jesus dava um apoio para as pessoas mobilizarem a cura verdadeira que era de dentro para fora. Por isso que ele fala, ó, agora vai, não pecas mais. Porque até essa cura que eu estou fazendo de fora para dentro, ela pode ser perdida. E você pode voltar aqui em situação pior do que você está. Né? Fala, Eduardo. Então. De onde tiram os seres inteligentes? Né? De onde os espíritos tiram sua inteligência? Da inteligência universal, ou seja, de Deus. Né? Então o que eu quero dizer é assim, Eduardo, em Deus vivemos, nos movemos e existimos, como peixes no oceano. Veja bem, Deus tem que ser tudo. Deus é o todo. Porque se ele não for tudo, não for o todo, nós vamos colocar um limite para Deus. O que tem depois desse limite? Não foi criado por Deus, então? Já não é mais Deus? Tem alguma coisa fora de Deus, então? Por isso que Santo Agostinho, né, colocou de uma forma muito bem, né? Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Então, na verdade, tudo o que existe é em Deus. Nós estamos mergulhados em Deus. Nós vivemos durante muito tempo uma dicotomia assim. Até a Joana fala sobre isso, né? Antes, Deus e a criatura era como se fossem seres diferenciados, absolutamente diferenciados. Deus lá e eu cá. Deus criando fora de si. Não é assim que a gente pensa até hoje, né? O Deus antropomórfico, o Deus velhinho lá, sentado numa cadeira, regulando, anotando todos os atos das criaturas, né? É um Deus, é uma dicotomia que a gente tinha, né? Entre nós e o Criador. Mas ela fala assim, olha, hoje a maior descoberta é o Deus em nós. Né? É o Deus em nós. Por quê? Porque a gente tá desfazendo essa dicotomia. Então nós estamos nos descobrindo como seres divinos. Inclusive ela fala, o Deus em nós evangélico, quando Jesus teria dito, vós sois deuses, né? É uma expressão divina em nós. Entendeu? Isso é uma questão filosófica que eu nem tenho a pretensão de resolver aqui agora, né, Eduardo? Uma questão para você fazer os teus estudos e tirar suas conclusões, né? Mas vai contestar, vai dar um rolo danado. Por isso que tem coisas que para nós vão funcionando como resoluções para certas questões que a gente tem, mas não é resolução para o outro. Tá? E mesmo não é para o pensamento geral. O movimento espírita, por exemplo, que tem um certo pensamento meio que estabelecido a respeito das coisas. Né? Às vezes tem certas coisas que você vai falar que soa mal ou é mal compreendido às vezes pelo pensamento geral, né? E pode dar até confusão, né? Mas muitas vezes é o que a gente acredita. Né? É o que a gente está entendendo do estudo que a gente vai fazendo. Né? Muitas vezes não é o pensamento considerado pela maioria, muitas vezes não é. Tá? Mas é que o próprio Espiritismo, e como o Kardec falou, ele evolui. Né? O Espiritismo acompanha a ciência. E se a ciência demonstrar alguma coisa diferente e provar diferente do que o Espiritismo está falando, o Espiritismo muda. Então eu vejo assim, é preciso hoje a gente estar aberto ao que está surgindo no âmbito geral. Porque senão a gente vai ficando com o discurso espírita obsoleto. Entendeu?
A gente vai querendo pensar da mesma forma que se pensava em 1900 e alguma coisa, ou 1800 e alguma coisa. E hoje a ciência ela impõe que a gente atualize também as conceituações que a gente tem, senão a gente vai ficando realmente, vai ficando com raciocínio obsoleto, né, em termos de ciência. Tá? Fala, Eduardo. Tá, fala, Nete. Tá, matéria e energia densificada, sim. Uhum, uhum, uhum. É, é, assim. Deus é tudo, né? Na verdade, a gente não tem nem condição de dizer o que é Deus. Tudo que foi feito no Livro dos Espíritos e na obra, todas as obras espíritas, foram tentativas de conceituação, de concepção, mas ainda limitadas. Por quê? Simplesmente porque nós não temos condição de conceber Deus, a não ser de uma forma limitada. Né? Algum tempo atrás, Deus era o Deus, dos exércitos, né? Né? Hoje em dia já é o Deus Pai. Jesus trouxe a ideia do Deus Pai. E assim a ideia de Deus vai evoluindo com o tempo, né? Conforme a nossa capacidade de conceber. Né? Então nós não vamos conseguir agora, né, determinar isso de uma forma muito precisa. Né? É preciso cada um ir estudando e tirando as suas conclusões. Pessoal, já estamos na hora, né? Vamos dar uma paradinha para aproveitar esse momento, né? Para nos prepararmos para o momento dos passes.